falar isso, ele deve ser muito santo, deve ser muito justo. Eu sou justo porque Jesus me salvou mesmo, porque a graça de Deus me alcançou. Porque, querido, fala, olha para você mesmo, não pensa em, não olha para mim não, olha para você. Aí pensa na sua justiça moral. E pensa nas coisas, por mais bom que você seja. Não é difícil alcançar isso? É difícil. E já pensou quantos problemas você passa por causa do seu desvio moral? E Deus, quando Ele criou o homem no Éden, Ele criou moralmente perfeito. Ele criou o homem moralmente perfeito, só que o pecado entrou e pronto. E o homem, ele passou a ser imperfeito, como a mim e como você. E, querido, realmente, o que tem mudado e transformado essa sociedade? Você olha para a sociedade, ela está totalmente corrompida. Você olha, querido, para dentro da política. Quem é que desanimou de política? Nossa, política, não sei mais, é só briga, é só polarização, cada um lutando pelo seu ideal, e não pelo ideal de um todo, como nação, como povo. E é um que rouba, é outro que... E isso, querido, tem desanimado mesmo. Mas por que isso tem havido em nossa política? E não é só, a gente fala muito do Brasil, porque é onde nós vivemos, mas isso acontece por muitas nações. Porque existe um problema moral. Um problema moral a qual esses homens não tomam a posição, aquela posição que Deus queria que nós tomássemos. A posição moral. A posição de pensar no próximo, a posição de amar o próximo ao ponto de eu não vou roubar o dinheiro público porque eu amo o meu irmão. Então eu vou investir na educação, na saúde e assim por diante. Estão me entendendo, querido? Na família, a família ela tem se corrompido ao longo dos tempos. Tem se corrompido moralmente. É divórcio. É famílias que estão sem estrutura. Agora, a novidade não é tão do momento, mas é famílias homoafetivas. Eu não estou aqui para criticar a opção e a afetividade. Não sei se é assim que fala, mas eu não falei. Mas tem desconfigurado o tradicional, aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus planejou para nós viver. Querido, e é tão sério isso, que agora a mídia e as empresas, as indústrias, eles estão querendo lacrar mesmo, eles estão querendo colocar isso a goela abaixo para nós. Esses dias, dia 28 do mês passado, 28 de junho, foi o dia do orgulho gay. E a empresa onde eu trabalho é uma empresa muito boa, por sinal. Ela deu uma camiseta para cada um para usar, escrito Pride, com as cores do arco-íris. Eu não fui com a camiseta. Todo mundo tinha que ir. Eu falei, eu não vou nem dar sensação, não fui. Aí um líder me chamou e falou, por que você não veio com a minha? Eu falei, primeira coisa, porque eu não quis. Segunda coisa, porque eu sou livre. Da mesma forma que o cara é livre para ser gay, eu sou livre para não usar camiseta. Da mesma forma que você é livre para usar, eu sou livre para não usar. E outra coisa, eu não vim porque eu não defino esse movimento. Não tenho nada contra gay. A empresa, ela tem uma ideia de inclusão da mulher e do homossexual e assim por diante. Legal, no máximo isso, não tenho problema nenhum contra isso. Mas querer que eu apoie um movimento a qual eu não apoio, a qual eu não acredito nos ideais desse movimento, eu não vou fazer isso, cara. E dê o que der. Sabe por quê, querido? Porque eu defendo a bandeira de Jesus. Eu defendo a bandeira de Jesus, eu defendo a tradição, eu defendo a família que é conservada com os preceitos de Deus. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra.
Tenho um amigo, já falei, toda a vida eu falo isso, eu tenho um amigo gay. Não tem problema nenhum, não. Se tiver que sentar com eles e ficar horas conversando, não tem problema nenhum com isso. Mas defender uma bandeira que não é minha, e muito menos que confronta os valores que eu creio, confronta a palavra que eu me baseio para viver, para mim, eu não vou fazer isso. E é isso que eles querem, queridos. É isso que eles querem. A própria igreja. Infelizmente, é com dor no coração que eu posso dizer isso, a igreja tem se corrompido ao longo do tempo. São pastores com problemas de moralidade sexual, pastores cometendo adultérios, pastores que casam, descasam, casam. Membros, e fala de pastor, querido, mas o compromisso com todos nós aqui é o mesmo. Porque nós somos salvos e nós somos o sal e luz da terra. Então nós temos que ter esse mesmo comprometimento com a palavra de Deus. São pessoas dentro da igreja cometendo adultério entre eles, pessoas que pedem emprestado e não pagam, pessoas que brigam, pessoas que fofocam, que têm a língua grande. E isso tem trazido uma imagem muito ruim da igreja. Tem trazido uma imagem. São pastores que brigam na internet por política. Eu acho que a gente tem que ter posição política sim, mas nunca ofender o outro. Eu tenho minha posição política, eu sei, mas eu não vou ficar brigando para demonstrar, porque é isso e aquilo. Cara, isso aí eu não vejo isso como um trabalho para o reino de Deus. Eu não vejo isso. E querido, isso tem tornado uma mancha na igreja. E sabe, quando Jesus voltar, Ele vai buscar uma igreja sem mácula e sem mancha. É por isso que nós precisamos olhar para essas coisas, querido, e observar qual é o nosso papel da justiça moral. Nós precisamos sim buscar a justiça moral. Eu não estou dizendo que seremos perfeitos, um dia seremos na glória, mas aqui na terra nós passamos por aflições até nesta área, em várias áreas de nossas vidas. Eu tenho certeza, querido, que agora você pode estar pensando na sua vida e olhando os defeitos que você tem, e é normal porque você é um ser humano, salvo pela graça. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos buscar a justiça moral em nossas vidas. Nós precisamos buscar isso. Amém? Tiago 1,13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então, aqui é claro, querido, que Deus não tem nada a ver com nossos mazelas e nossos pecados. Deus não tem nada a ver. O pecado, ele é fruto da nossa cobiça, é fruto do nosso ser humano, é fruto lá do pecado que entrou no Éden. E muitas vezes nós não damos valor para aquilo que para a justiça moral que devemos buscar, e deixamos. E ele fala aqui, e o pecado, quando é engravidado, ele fala, né, tendo engravidado a cobiça. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. É porque nós geramos a cobiça, nós geramos a tentação, e nós damos à luz ao pecado. Então somos nós que geramos, querido. Nós que geramos. Não adianta culpar Deus. Deus é justo, Deus é moralmente perfeito. Somos nós o culpado de nossas mazelas. Amém? O próximo atributo: justiça social. Esse tema, justiça social, é um tema meio conturbado nos dias de hoje, até pelo fato que, há algum tempo, quando se fala de justiça social, a gente já lembra da bandeira vermelha da esquerda, porque eles
projetaram muitas ONGs, eles apoiaram e tal, mas eu não estou aqui dizendo que eu não consigo enxergar dessa forma. Eu acho que a justiça social, sim, é um atributo de Deus também como justo. Nós podemos ver isso na história bíblica. Toda vez que Deus era justo, você pode ver mesmo quando Deus, com a justiça de Deus, Ele permitiu com que as pessoas fossem cativos e escravos no Egito, ficaram por 400 anos no Egito. Ao mesmo tempo, Ele levantou um homem para ser justiça e trazer o povo de volta. Moisés. Assim como o povo, ele também foi justiça pela imoralidade do povo, e o povo foi cativo para a Babilônia, e a cidade foi devastada. Um dia ele levantou Neemias para reconstruir a cidade e dar uma nova chance para aquele povo que ali estava derrotado. Então exige a justiça social, sim, é vontade de Deus. E tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim: Deus não precisa das suas boas obras, mas dos seus vizinhos sim. Martinho Lutero, também cansado de ver a opressão da Igreja Católica com o povo, cobrando indulgência e enganando o povo, ele foi justiça e ele fez a primeira reforma protestante. Então, a justiça social é sim vontade de Deus. A justiça social sim é vontade de Deus. E nós vemos na Bíblia várias passagens sobre isso. Vamos em Isaías, queridos, Isaías 1, do 15 a 17. Vocês estão me entendendo, querido? Está claro? Isaías 1, do 15 a 17. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavam-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Olha só, Deus ele fala isso através do profeta. E você percebe, querido, que ele fala aqui, ele não fala assim, dê comida aos órfãos, ele fala lutem pelos direitos, defenda as viúvas. Primeiro eu quero falar dos órfãos. Querido, realmente, você já parou para pensar o quanto os órfãos precisam da gente? E minha esposa estava contando um caso, eu não assisti esse documentário de um menino, Gabriel Fernandes, não sei se você já viu. É meio forte, eu não vou assistir porque é muito forte, eu não estou preparado para essas coisas fortes, não. Esse menino, ele foi morto pela sua mãe e pelo seu pai. Foi morto, ele foi espancado até a morte, ele foi massacrado, ele foi torturado, e ela contou e eu fiquei com raiva. Fiquei com vontade a vontade de pegar a mãe e matá-la. Ah, não, como o pastor está falando isso? Se você vê, eu capaz que você sinta essa vontade também. Revoltante, querido. Ou você não se revolta, é só eu que me revolto. Ele morreu até a morte. E, querido, esse rapaz, ele não era órfão, então, porque ele tinha uma mãe e tinha um padrasto. Ele era um órfão de pais vivos. Ele era massacrado. E, querido, sabe uma coisa que aconteceu no meio dessa história? Um dia, esse menino foi adotado por um casal gay. E a mãe foi e tomou de volta. O casal não teve direito de adotá-los. E a mãe matou ele. E sabe a pergunta que eu me fiz quando eu comecei a pensar nisso? Porque a igreja, hoje, ela tem criticado tantos os gays que têm adotado. A gente pensa, mas por que gay? Ai, por que gay? Ah, os gays estão querendo adotar. Onde já se viu isso? Mas, querido, uma coisa, tem uma frase de um pastor, Gustavo Paiva, ele fala sempre isso, que o mundo, ele tem voz aonde a igreja fica calada.
essa incumbência de cuidar dos órfãos, de cuidar das crianças, é da igreja, é dos cristãos. Se tem gay, tem criança sobrando para adoção, é porque tem cristão que não está adotando. Você pensou nisso? Já pensou se você tem a possibilidade de adotar uma criança? Se você pode, tem condição? Eu falei até, eu tenho vontade de adotar uma criança, tenho uma vontade. Mas se eu fosse hoje adotar, a primeira coisa que o cara ia falar assim, você não está conseguindo cuidar dos seus filhos, cara. Vai primeiro melhorar essa vida, depois você volta aqui. Mas eu já falei com minha esposa, um dia nós vamos adotar. Eu tenho um filho agora de 1 ano e 5, 6 meses, mas eu ainda vou adotar um filho. Eu tenho vontade de ter trabalho social com crianças, cuidando delas. Pastor Luciano agora, ele está fazendo um negócio legal aqui, que é o Talmidinho. É um projeto ainda pequeno referente aos olhos do homem, mas grandioso, em cuidar de criança, e trazendo para elas valores cristãos. Sabe, querida, e esse papel, ele é do cristão, cuidar dos órfãos. Se tem gente fazendo isso, querendo fazer isso e sobrando vaga para eles, é porque existe uma deficiência. Se existe hoje um pessoal que olha para o governo e tenta ver o governo como um Deus, é porque a igreja que deveria se manifestar não está se manifestando. E nós precisamos nos manifestar aqui. Outra coisa que fala aqui sobre as viúvas. Ao longo da Bíblia fala direto em viúva. Em Atos dos Apóstolos. O próprio Eliseu, ele vai até a casa de uma viúva e provê ela ali, amando de Deus. Ele foi provido e proveu ela. Certeza que Deus tinha um trabalho ali, Deus não foi uma coincidência, vai lá, Deus ele queria prover aquela viúva. Ele foi até lá e proveu aquela viúva. E nós precisamos sim olhar para isso. Só que eu quero abrir um parêntese aqui para a mulher. Hoje, eu creio que não é hoje, eu acho que no longo da nossa vida, a gente ouve falar de coisas assim. Mas hoje ainda mais, talvez pela informação rápida que nós temos, hoje nós estamos ouvindo muito falar de mulheres que estão sendo agredidas pelos seus maridos. Mulheres sendo espancadas e mortas. Mulheres que têm sido oprimidas dentro do seu lar. E querido, eu não sei se o seu vizinho faz isso, você já viu isso acontecer. Mas qual é a atitude, muito mais do homem, diante de uma situação dessa? Primeira coisa, o homem nunca deve levantar a mão para uma mulher. Nem a mulher por homem, ninguém pode levantar, nem o irmão por outro. Mas muito menos para uma mulher, como tem acontecido. E querido, e uma coisa que eu já ouvi isso acontecer, a pessoa ela vem à igreja e ela fala, meu marido está fazendo isso, meu marido, e a pessoa fala, vamos orar por ele vai mudar, irmã. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu marido, se você conhece alguém que está passando por isso na sua casa, fala para ela ir na polícia. Esse cara merece ser preso, ele é um bandido. Ele precisa ser julgado pela justiça dos homens. E de manhã eu falei algo até mais forte, eu não vou repetir isso aí, só vou repetir como contando aqui só, tá? Como uma brincadeira, mas não faça isso que eu falei. Na hora eu me empolguei e eu falei, pega um taco de beisebol e dá na cabeça dele. É a revolta, eu estava revoltado na hora que eu comecei a me empolgar falando. Mas não faça isso não, irmão. Por favor. Mas vai, procura ajuda. Não fica omissa diante disso. Porque este homem merece ser preso. E homem, se você vê isso acontecer, nem que você tome um soco na sua cara, mas seja herói. Aconteceu uma situação também, querido. Esses negócios que os caras fazem na internet de experimento social. Uma menina nova, ela foi num lugar e um rapaz já mais velho começou a
conversar com ela ali e mencionando, trazendo ela para como que fala? É só chavecar. Não era isso que eu ia falar, mas é isso mesmo. Dando ideia nela para cometer ali algo sexual com ela. Assediar, isso, obrigado. Olha que palavra fácil, não conseguia lembrar. Burro pra caramba. Assediar ela. E tinha um cara do lado, o cara tava vendendo cachorro quente ali. E o cara vendo tudo aquilo ali, cara. O cara ouvindo, o cara até se espantava com alguma coisa, mas o cara não fez nada. O cara não fez nada, cara. E depois disso, aí o rapaz, você viu aquilo? Ele falou, tudo sem graça. Mas por que você não falou nada? Deixa eu falar pra você. Esse cara, ele se acovardou. Ele se acovardou. Querido, você tem um irmão, você tem idade para ser vô dela, rapaz. Estão vendo na sua cara. Eu vou ligar pra polícia agora. Nem que eu apanhava do cara. Eu podia apanhar do cara, mas eu ia falar para ele. Sabe por quê, querido? O homem, ele é o herói da sociedade. Aí sabe, querido, quem que está falando sendo voz ativa? Da mulher, que está sendo voz ativa do abuso sexual de crianças, que está sendo voz ativa dessas coisas que a igreja deveria ser? A Globo, o feminismo, o movimento de esquerda, ONGs de esquerdas, porque a igreja tem se calado. Aí não adianta a gente criticar, não, querido. Não adianta a gente criticar o movimento LGBT, o feminismo, não adianta. Nós precisamos se levantar como justiça nessa terra. E eu não estou falando para você criar uma ONG, não, porque eu sei que você tem muito atarefado. Eu estou falando para você individualmente. Cada um faz a parte. Está me entendendo? Alguns certamente vai levantar para fazer projetos maiores. Alguns vão apoiar financeiramente homens que desejam isso. Mas nós precisamos olhar com olhos clínicos para essas situações da nossa sociedade e ser voz ativa e ser presencial nisso. Estão me entendendo, querido? Deuteronômio diz assim: o que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando pão e roupa. 1 João 3, 17, 18. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão com necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Mateus 25, 35 ao 40. Essa daqui. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? O rei responderá: digo-lhe a verdade, que vocês fizeram a alguns dos menores irmãos, a mim fizeram. Olha só que lindo. E querido, aqui eu quero me deter uma coisinha aqui. Aqui ele diz aqui: eu estive preso. Eu estive preso. Quem aqui já foi assaltado já? Misericórdia, no nome de Jesus não vai acontecer nunca mais com ninguém aqui. Deus vai te proteger, irmão. Eu nunca fui assaltado, graças a Deus. Mas eu já estive preso. Eu estive preso, eu tinha 20 anos de idade. E foi breve, foi algo tonto, fazendo pequenos atos infracionais. E eu era maior de idade já e fui preso. Fiquei 15 dias preso. Eu lembro, querido, que eu confesso, me arrependi daquilo. Nunca fui um cara ruim. Não, ruim eu sempre fui, até hoje eu estou sendo ruim. Mas assim, nunca fui um cara, esses bandidos maus, sabe, que faz maldade com as pessoas, assim. Nunca fui assim. Mas era burro e fazia coisas erradas. E nesse tempo eu fui preso, eu lembro que na primeira audiência, o juiz, diante do promotor, diante da minha advogada,
Eu fui ao confesso, ele nem perguntou muita coisa para mim. Ele falou assim, olha aqui, meu filho. Falou desse jeito, me chamou de filho ainda. Aqui nós vamos fazer como a justiça de Deus. Eu lembro disso claramente, querido. Eu me converti mais ou menos depois de 6 anos que aconteceu isso comigo. Aqui nós fazemos como a justiça de Deus. Eu vou te dar mais uma chance. Você vai sair. Eu paguei um preço com isso. Eu não estou aqui, querido, eu não estou aqui falando que tem que tirar lá de cadeia, não. Tem que cumprir mesmo, tem que pagar o preço deles lá. Não é isso, não. Eu não estou aqui passando, sendo bonzinho com o ladrão, não. Acho que todo mundo, se ele cometeu um erro como eu cometi, eu paguei o meu preço, eu tenho que pagar mesmo. Errou, tem que pagar. Então, mas ele me deu uma chance. Falou, vou te dar uma chance. Você é o primário, você confessa, eu vou fazer como a lei de Deus. Vou te dar uma chance. Eu não sei nem onde que ele tirou isso, deve ser, não sei se ele era crente, se ele... Na hora eu fiquei até feliz, falou, opa, falou, vou sair. E querido, e realmente, ele falou assim, mas não volte mais. Aí hoje, depois que comecei a ler a Bíblia, eu comecei a lembrar disso muito, porque Jesus sempre falava isso para as pessoas, né? Peque, não peque mais, não peque mais, não peques mais. Eu lembrei muito disso. E isso daí, depois que eu me converti, eu lembrei sempre, e eu nunca fiz dessa frase. E graças a Deus, querido, eu lembro muito bem, que quando eu saí, eu morava em São Paulo na época, eu morava numa periferia, eu morava numa Coab, onde tem muito tráfico, onde tem muita criminalidade, e foi ali que eu cresci. Eu vim para cá com 22 anos. E eu vim para cá por causa desse contexto, afinal. Porque eu comecei a procurar trabalho e eu não achava trabalho. Eu ia bem na entrevista, eu ia ter social para entrevista, cara. Eu não usava nem social na época. Eu ia social, eu ia bem, porque eu sempre desenrolei para falar e tal. Aí daqui a pouco o pessoal passava, e aí quem eu vou falar o nome aqui é para ficar, e quem eu não falar o nome, quem eu entrevista assim já? Quem eu falar o nome aqui é para ficar, e quem eu não falar o nome pode ir embora. Aí falava meu nome, era para mim ficar, glória. Glória não, né? Não falava glória, falava, será que eu falava? Não tinha essa piedade ainda. Mas eu ficava feliz. Eu lembro nunca, no último. Agora, quem eu falo o nome fica, e nunca fala meu nome, cara. E um dia eu fui numa entrevista de um amigo meu, era gerente de um contact center que tinha em São Paulo, e eu tinha muita experiência com isso, porque desde bem novo eu fazia isso daí. E eu fui social, ele falou assim, vai social. Eu falei, não, pode deixar. Eu pus um sapato de um defunto, pus uma calça aqui larga, uma camisão tudo grande, e fui na entrevista. Chegou lá, aconteceu a mesma coisa. E na hora de ir embora, encontrei ele no corredor. Ele falou assim, passa lá em casa depois lá. Ele morava lá onde eu morava. Um cara, pra você ver como que não tem nada a ver o lugar. Esse cara era um cara bem sucedido e morava no mesmo lugar que eu. Ele só não era burro, ele era mais espertinho. E ele era um gerente da empresa lá. E ele falou, vai em casa lá. Eu fui. E ele falou aqui, Thiago, deixa eu falar pra você. Você foi bem, cara. Eu vi essa entrevista, foi bem pra caramba. Você falou bem, você só não ficou lá por causa que você tem passagem. Você está cumprindo algo justo. E quando puxaram esse documento, mostrou lá. E ninguém podia falar isso pra mim, porque é discriminação. É discriminação. Ele não podia falar assim, você não passou por isso. Mas ele, como era meu amigo, eu podia até processar ele, mas não ia processar meu amigo, pô. O cara queria me ajudar, eu vou processar o cara, por causa de uma regra da empresa dele, que ele não tem culpa. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Quando nós vemos as pessoas que estão lá, muitos deles não querem mesmo ajuda, cara. Muitos deles não querem sair dessa vida. Muitos deles também saem e não conseguem uma nova vida. Porque eu lembro muito bem, querido. Eu lembro como que foi. E sabe o que aparecia? Eu lembro que minha filha já tinha nascido, eu estava quase nascendo. Mas já tinha até nascido, minha filha. Já tinha nascido, verdade. Minha filha hoje tem 15 anos. Vai fazer 15 anos. Ela já tinha nascido. E eu procurando serviço numa chave. Minha mãe me sustentou. Olha que vergonha, cara. E eu lembro que... Sabe o que aparecia para mim no convite? Quer ficar uma noite lá na biqueira para nós? Vamos fazer isso? Só coisa ruim. Eu não queria mais. Eu fugi. Foi aí que eu peguei minhas coisas e vim embora para cá. Peguei minhas coisas e vim embora para essa cidade. Aí eu consegui um trabalho ganhando bem pouquinho. Graças a Deus, Deus foi me impulsionando. Até eu não estou ganhando bem ainda, mas um dia eu vou ganhar. Em nome de Jesus. Porém, o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas precisam de oportunidade.
Sabe, a gente só olha para eles no olho de juiz, e julgando, não, e com raiva. Não, querido, já pensou em trazer uma pessoa dessa para perto? A gente critica muito a Igreja Universal, né? A Igreja Universal é muito criticada pelos crentes. Olha, eu não sei se está gravando aí, mas eu não quero. Não vá para a Igreja Universal, querido. Eu não concordo com a doutrina deles. Porém, questão de obra social, eles dão de 10 a 0 em muitas igrejas grandes históricas. A meta deles é estar em todos os presídios do Brasil. A meta deles, ministrando aqueles caras. A meta deles é chegar em todos os presídios do Brasil. Eles já estão em muitos presídios. E é isso, eu acho isso legal. É claro, nem todos ali vão se converter. Nem todos ali vão sair dali uma boa pessoa. Mas muitos vão sair dali boas pessoas. E uma vida vale muito. Não é verdade, querido? Então, quando a gente olha para isso, vamos olhar com misericórdia, por mais que nós somos punidos, por mais que nós, punidos não, prejudicados, porque Deus, Ele é justo, e Deus quer dar oportunidade, e Deus quer usar a justiça dele através de nossas vidas. E deixa que os homens sejam julgados pela justiça do tribunal, eles vão ser, mas vamos olhar para Ele e oferecer uma nova chance. E se você é um gestor, se você é um empresário, se você é da RH, comece a tentar trazer isso para a realidade da sua empresa, a realidade da sua... Porque os caras eles trabalham hoje, eles querem, como que eu posso dizer? Eles querem introduzir, eles querem ser o acesso a todos. Isso é legal, eu acho o máximo. Até minha empresa mesmo. A ideia deles do Pride, lá da camiseta, é que eles estão com um projeto de inclusão dos homossexuais na empresa. E eu acho isso legal, não tenho nada contra isso. Mas um amigo meu falou que não conseguia um trabalho, sabe por quê? Porque tinha diabetes. E quando fazia o exame, dava diabetes e não pegava ele. Olha só, não é hipocrisia? Não é hipocrisia? Você quer colocar e não tem nada contra, não estou falando que é uma doença o homossexualismo. Pelo amor de Deus, não vai me entender errado. Eu estou dizendo que a gente quer incluir um tipo de pessoas que tem uma opção sexual, que é legal pra caramba isso, e depois a gente quer rejeitar pessoas que têm uma doença, cara, que necessitam de um trabalho. Esse amigo meu novo, ele falou, ele tá morando em Camanducaia, ele falou pra mim esses dias, ele falou, cara, ele teve um problema no pâncreas e a diabetes dele vai para 700 e pouco, olha só que alto. Muito alto, cara. E ele falou para mim, cara, isso aqui, ele está trabalhando comigo lá, a empresa deu uma oportunidade para ele. Mas ele falou, eu não consegui arrumar trabalho. Aí eu fui trabalhar na roça, fiquei trabalhando na roça há muito tempo, cara. Trabalhando na roça, em Camanducaia, trabalhando na roça, um jovem de... Hoje em dia é difícil o jovem que trabalha na roça, né? Ficou lá, cuidando de gado, fazendo as coisas lá, e amém. Legal, um trabalho digno. Mas não era isso que ele queria uma oportunidade no mercado de trabalho. Ele queria uma oportunidade numa indústria, numa corporação grande. E ele me contou essa história. E eu pensei na hora, falei, olha como que é. Por quê? As pessoas eles estão mais preocupadas com o dinheiro do que com a justiça social. Estão mais preocupados com o que eles vão ganhar. Amém? E Jesus aqui, ele fala nessa história aqui que o rei responderá, digo-lhes a verdade, se vocês fizerem fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, quando a gente faz justiça, quando a gente é justo, quando a gente tem um atributo, esse atributo, a gente busca esse atributo de Deus, nós estamos fazendo para Ele o bem. Fazendo para Ele o bem. Imagina você fazer o bem para Deus, querido. Quem somos nós para fazer isso? Nós não temos dignidade nenhuma para isso. Mas é isso que ele está falando aqui. Tiago 2,14, 26. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer quem tem fé não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe só um Deus? Muito bem.
Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Querido, nós cremos piamente na doutrina a qual a justificação vem pela fé. Mas o justificado, aquele que é justo, não é justo, ele não é salvo pelas suas obras. Mas o justo, ele tem o coração voltado às obras. Ele tem o coração voltado à justiça. Nós vemos, querido, na história homens como João Calvino, a qual a primeira escola gratuita do planeta foi fundada por ele, através de um trabalho dele. Nós vemos Martin Luther King, que na segregação racial dos Estados Unidos, ele lutou por justiça social, pelos direitos dos negros. Nós vemos também John Wesley, a qual, naquele momento em qual a Inglaterra estava passando por um declínio moral terrível, onde mulheres eram estupradas à luz do dia, mulheres eram agredidas. A história diz que, pela pregação do Evangelho, o avivamento chegou naquela nação, naquela cidade por onde ele passou, e aquela realidade foi transformada. Isso é justiça social. A justiça social, ela também vem pela pregação. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que a justiça social, ela entra no lugar da pregação da palavra. Pelo contrário, eu não concordo. Pelo evangelismo, acho que o evangelismo, ele vem em primeiro lugar. A justiça social é muito melhor uma pessoa salva e pobre do que uma pessoa suprida de necessidade indo para o inferno. Eu não estou com a ideia, não é essa a ideia, não. Não é ideia de missão integral, nada dessas coisas, não. Não tenho nada, não sou a favor dessas ideias. A minha ideia é: nós precisamos ser justiça na terra. Nós precisamos evangelizar, pregar a palavra, mas cuidar das pessoas que precisam de nós. Aprender como fazer isso, como auxiliar uma mulher que está sofrendo, como auxiliar uma viúva, como cuidar de um órfão, como cuidar de um necessitado. Nós precisamos aprender e trazer a relevância que a igreja tem. Porque a igreja deve ser relevante. A igreja precisa ser relevante na sociedade. A igreja precisa, ela precisa fazer, se um dia a igreja, quando a igreja for tomada por Jesus aos céus, ela precisa fazer falta na terra. Ela precisa fazer falta. E agora, quem vai cuidar de nós? Quem vai cuidar dos que ficaram aqui? Tomara que eles vão com nós também. Mas eu não estou dizendo, eu estou falando com o evangelismo em primeiro lugar. A pregação do evangelho, sim, dizendo o terceiro atributo de Deus. Desculpa. A terceira atributo da justiça de Deus, que eu quero mencionar hoje, que é a justiça da fé. Essa nós precisamos pregar. Essa daqui é a justiça a qual Deus olhou para nós e viu que moralmente a gente nunca ia atingir o padrão, e viu que no social a gente também ia falhar. Aí o que ele fez? Ele mandou Jesus aqui na terra. E Jesus cumpriu tudo a justiça. E a palavra de Deus diz em Romanos 1,17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, a gente precisa crer em Jesus. A gente vai ser moralmente torto. A gente vai falhar quando o necessitado precisar da gente. Isso não vai levar a gente para o inferno, não, querido. Mas quando eu lembro que o justo,
Porque fala do justo. Se eu sou justo e eu vivo pela fé, essa justiça, como falou em Tiago, ela tem que ser, sabe, impulsionar também as obras, as boas obras. E tem que, e como eu falei no início, e nós precisamos buscar sim uma moralidade, sim. Nós precisamos olhar para isso. Porque Jesus, querido, é maravilhoso o que aconteceu com nós. Jesus, o Pai, Ele enviou seu Filho amado para morrer por mim e por você. E esse é o ápice da justiça de Deus. Esse é o ápice. As outras coisas não substituem isso. Mas nós precisamos olhar para aquilo lá também e sermos justiça integral de Deus. Romanos 10, 3 ao 13 diz assim: portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Quer dizer, não é a nossa justiça, não é a nossa bondade, não é bom mesmo, mas nunca vai conseguir. Deixa Deus, deixa a graça de Deus, deixa a justificação pela fé. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você. Esta está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aqui, ele fala aqui que com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre o judeu e o gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e o abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós não vamos buscar a justiça moral por ser bom, é porque nós somos salvos. Nós não vamos trabalhar individualmente no social porque nós somos bonzinhos, porque somos caridosos, mas sim porque Deus, Ele foi caridoso conosco e nos salvou. E nos tirou a nossa natureza e nos deu uma nova vida. E nos deu um novo modo de viver. Como diz lá, como no início, em Provérbios, em Efésios, que diz: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa é a realidade que Jesus nos deu. Nós não tínhamos justiça suficiente, nós não tínhamos caráter suficiente para chegar semelhante a Deus em justiça e em santidade, mas Jesus nos limpou, nos fez branco como a neve, nos fez bons. Está entendendo, querida? Você crê aquela passagem da crucificação de Jesus, a qual um dos ladrões critica, e o outro olha para ele e fala: você que devia morrer, você que devia ser punido. É você, eu também, né? Mas você também, nós dois aqui. Esse homem é justo, esse homem ele não tinha pecado, esse homem era bom. Ele olhou para mim, ele reconheceu Jesus naquele momento, ele foi justificado pela graça naquele momento. Ele não precisou de curso, ele não precisou de ter batizado, nada. Jesus falou para ele: hoje mesmo nós vamos estar no céu junto, cara. Olha só. Você consegue entender isso? Você consegue olhar para isso e pensar: o que Deus fez em vez de você? O que Deus fez em você? Essa verdade, queridos, isso aqui é uma verdade. E junto com isso, vem a nossa busca pela moralidade, a nossa busca pelo social, sem esquecer de quem que foi o autor e consumador de nossa fé.
Eu quero que você fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu estou desafiado também a buscar isso, sabe, a viver isso de uma forma íntegra. Sabe, nós passamos por todos os momentos que nós esquecemos do social, esquecemos, às vezes passamos por tanta aflição e deixamos de ser moralmente reto, porque a nossa natureza ela acaba querendo brotar novamente para fora. Mas sempre lembra, Jesus, ele foi a justiça de nossa fé. E com base no que ele foi, é que nós vamos buscar, é que nós vamos viver. Nós vamos viver a justiça de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, pelo que o Senhor me ministrou durante este tempo em qual eu estava buscando isto, essa ideia, o qual o Senhor tem ministrado na minha vida. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor conduza a Tua igreja, conduz cada um no seu particular, no seu pessoal, a olhar para si e buscar a ser semelhante a Ti, porque é isso que nós devemos buscar. Buscar este atributo de justiça, ser justo com os nossos irmãos, com a nossa sociedade, e sermos retos, porque nós cremos, Pai, que a cura desta imoralidade da sociedade está na igreja. E nós pedimos a Ti, Senhor, levanta-nos como a igreja gloriosa que somos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos ajude. Amém. Amém. Aplaude o Senhor Jesus em nome de Jesus.